que suplementação não tem base científica. Eu recebi essa mensagem por inbox e nós precisamos de conversar sobre isso, porque quem me mandou essa mensagem foi uma biomédica. Eu entrei no perfil dela, é uma biomédica esteta, e ela me mandou essa mensagem dizendo que suplementação não tem embasamento científico. Então, o que eu quero falar para vocês, se vocês também pensam isso? Se vocês acham que a suplementação não tem embasamento científico, vocês não estão lendo literatura científica qualificada. Vocês não estão sabendo encontrar artigos científicos bons, de primeira linha, de revistas de referência. Vocês não estão estudando de forma satisfatória. Muito pelo contrário, hoje a ciência ela tem mostrado cada vez mais a importância dos suplementos. E você encontra hoje vários artigos que falam deles de forma isolada. Por exemplo, se você coloca lá o ômega 3, você vai encontrar 300.000 artigos do ômega 3 e você vai ter que associar isso com a fisiologia, as melhores, os benefícios. Coloca lá, por exemplo, ferro. Você vai achar vários benefícios em relação ao ferro. Então, ferro, ômega, magnésio, zinco, selênio, todos os minerais, vitaminas e tudo, isso são suplementos. E isso está na literatura científica, tá certo? Então, se você não está encontrando, alguma coisa está de errado na sua forma de pesquisar e no seu pensamento. Às vezes você está procurando por palavras-chave assim, como que a ortomolecular ajuda na estética? Isso é muito complexo, você não vai achar as coisas assim, você precisa de filtrar a sua pesquisa, estudar um nutriente por vez. E você também não vai encontrar assim lindamente, igual esse resumo que eu passo para vocês. Vocês vão ter toda a bioquímica, toda a fisiologia ali. Aí você tem que traduzir aquilo para as disfunções estéticas, para a área estética. Então, por isso que eu percebo que vocês têm muita dificuldade em relação à suplementação. Mas, para você que me mandou mensagem hoje em box e disse que a suplementação não tem base científica, tem sim. Tem sim. E se você der uma olhada ali, por exemplo, entra nos destaques, os meus destaques do Instagram, e olha lá os livros que eu leio. Tem vários destaques de livros, porque eu leio muito. Dá uma olhada nesses livros. Tem muitos que são na área da saúde, muitos que não são, mas dentro dos da área da saúde, você vai ver o quantos de livro que tem ali que fala sobre suplementação, que fala sobre fisiologia, que fala sobre o corpo de uma forma geral. Está assim de coisas na literatura científica que promove o benefício da suplementação, tá? Então, tenham cuidado com isso, porque se você foi educado a essa informação em algum curso, enfim, não sei quem te educou com essa formação, é uma informação errada, totalmente errada. Tanto que cada vez mais se faz mais presente o uso da suplementação para tratar a homeostase, devolver a homeostase, e isso nós conseguimos fazer somente com suplementação, tá certo? E também, gente, uma dúvida frequente que as pessoas me falam é o seguinte: eu não vejo a necessidade de personalizar os tratamentos estéticos. Quem fala isso é uma pessoa que foi treinada igual macaco. Por que eu falo igual macaco? Eu vou até contar para vocês por que eu gravei essa expressão, porque às vezes fica ofensivo vocês ouvirem, mas não entender o meu lado. Assim que eu saí de Minas e eu vim para São Paulo para trabalhar, eu trabalhei no Grupo Fleury, uma grande rede de laboratório aqui em São Paulo. E eu trabalhei nesse laboratório durante muitos anos. E eu tive uma supervisora que ela era sensacional. É uma pessoa assim que eu tenho como referência na minha vida, como pessoa, como conduta, como supervisora. Eu acho ela assim. Eu brinco que quando eu crescer eu quero ser igual a ela, porque era uma pessoa invejável, assim. Tudo nela me encantava. E aí ela falou assim, gente, vocês, na época eu era biomédica analista clínica de hospital, ela falava assim, vocês têm que parar, ela falava brava, vocês têm que parar de pensar igual macaco. Como que você coloca um tubo de ensaio no aparelho e esqueceu de tirar a tampa? Bate a agulha quebra. Você não enxerga que a agulha quebra? Só quem trabalha em hospital sabe dessa situação. Aí ela falava assim, macaco é mais inteligente. Macaco, você fala assim, aperta o botão verde, ele aperta o botão verde. Vocês, seres humanos, não conseguem nem tirar a tampa de um tubo de ensaio. E ela falou isso mais ou menos nessa euforia, nesse nervosismo muito mais tenso. Ela falou um pouco mais alto. Mas aí eu gravei essa frase
porque ela falou assim, macaco aperta o botão verde, porque ele foi educado a apertar o botão verde. Então, nós, profissionais da estética, durante a nossa formação, principalmente durante a nossa especialização, nós somos treinados igual macacos. Por quê? Porque a gente aprende protocolos. Durante a nossa pós-graduação em estética, a gente só aprende protocolos. Eu passei, o nosso professor, que às vezes é patenteado por uma indústria de aparelho ou por uma indústria de cosmético, ele ensina assim: você vai tratar celulite, você vai usar esse aparelho, você vai fazer tantas sessões assim, você vai esfregar assim, você vai fazer esse movimento assim, depois você. Entende? Então, esses executores de aparelho, ao meu ver, são macacos, porque uma vez que o macaco ele é treinado, ele consegue executar aquilo. E o macaco não precisa de entender de fisiologia, ele só precisa entender da técnica. Ele só precisa executar a técnica. Agora, faça uma reflexão no seu coração. Você é um profissional macaco? Pensa aí comigo. Você realiza o protocolo que você aprendeu nos seus cursos que você fez na vida? Você realiza esses protocolos com dignidade? Você faz certinho, com maestria, aquele protocolo? E mesmo assim, o seu paciente não responde bem ao seu procedimento estético? E aí você se frustra e fala assim, cara, onde foi que eu errei? Eu comprei o aparelho mais foda do mercado, eu executei o treinamento sobre esse aparelho, desenvolvi a técnica certinha e meu paciente não tem resultado. Isso por quê? Porque você está sendo um macaco que foi treinado a executar a técnica, mas você não sabe o que está por trás, você não entende de fisiologia, você não sabe como que está o organismo desse paciente, você não sabe o que aquela disfunção estética está te sinalizando, você não sabe como que está o fígado, como que está a inflamação, como que estão os nutrientes, você não sabe nem se aquele corpo tem oxigênio de forma satisfatória a te ajudar a entregar nutrientes, oxigênio no órgão e tecido que você está trabalhando. Então, eu vejo aí muitos profissionais que reclamam no mercado, que reclama da prostituição que esse mercado ficou, que reclama que cada vez mais outras classes podem entrar na estética e fazer atividades que antes eram exclusivas só a algumas áreas. Você reclama que às vezes não tem bons resultados, não tem paciente. Por quê? Você está sendo mais um macaco. E de macaco, o mundo está cheio. A cada vez, a cada 6 meses, as faculdades liberam um monte de macaquinhos. Um monte. Seja você diferente. Porque senão você vai ficar brigando com o macaco a vida inteira, e como tem muitos macacos, você não vai conseguir se destacar, se diferenciar. Vocês entendem? Eu usei essa analogia do macaco para vocês, porque realmente eu lembro da Regina gritando horrores, assim, por causa de uma analista que esqueceu de tirar a tampa do tubo de ensaio e quebrou a agulha do aparelho. E isso causou um prejuízo absurdo, era plantão, era noturno, nossa, foi um transtorno. E ela gritava, o macaco faz, macaco não erra e tal. E isso me gravou. Então, gente, não seja macacos, certo? Usem esse exemplo que eu trouxe para vocês, se tiver algum biomédico analista clínico aqui me ouvindo, sabe perfeitamente o que eu estou falando, mas assim, não se sintam ofendidos de serem chamados de macaco. Mas pensem o seguinte: eu estou exercendo apenas uma macaquice ou eu estou sendo um profissional da área da saúde que sabe investigar os porquês do meu paciente? E se no seu coração, na tua mente, for que você é um macaco, você precisa de entender que tem algo de errado e você precisa mudar a sua atitude o quanto antes, tá certo?